Boa noite, povo de Deus, mais uma vez tendo a oportunidade de fazer um novo vídeo, falando desse livro tão maravilhoso que me propus a fazer no decorrer de alguns estudos, no decorrer da minha vida. Hoje vou estar falando do capítulo 2 do livro de Neemias, algo que realmente muito me chamou a atenção, sobre a excelência no serviço. O vídeo vai estar falando basicamente do serviço de Neemias, da servidão de Neemias a Deus e da excelência com a qual se fez o trabalho para o Senhor na presença de Deus. Vamos nos ater à palavra de Deus que diz o seguinte. Neemias capítulo 2 diz assim, a palavra do Senhor. No segundo mês de Nissan, no ano 20º do rei Atarxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não está doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e respondi, viva o rei para sempre, como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê na tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse, quando durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei, se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me deem madeira para as vigas das portas da cidade do templo, para os muros da cidade e para a casa em que eu deverei alojar-me. E o rei as me deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Oronita, Tobias, o servo Amonita, e muitos lhe desagradou que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. O quanto que é interessante esse livro, na realidade, eu estou fazendo um vídeo da junção dos dois livros, dos livros de Esdras e Neemias, o que dizem que, na realidade, no passado, esse livro era um livro contado como um livro só, né? Alguns estudiosos dizem isso, e foi depois de um certo tempo, nas novas traduções, foram desmembrados em dois livros diferentes. Mas o que chama atenção é que, na realidade, todos esses dois homens de Deus, eles foram contemporâneos, aconteceram simultaneamente. Tanto a questão de Esdras, como também a questão de Neemias. Era da vontade de Deus que o povo fosse para o cativeiro, ficasse um período e depois retornasse. Já era dito pelos profetas. E Daniel foi o profeta que teve uma visão, entendendo completamente quando acabaria esse período. Foi um profeta que Deus o revelou e deixou que ele percebesse isso. Deus sempre vai estar falando alguma coisa para os seus servos, para os seus profetas, para os homens que estão em comunhão, aqueles que vão estar adiante na obra de Deus. E não seria diferente também no caso de Esdras e Neemias. O povo foi voltando por etapas. Primeiramente, foi enviado, Ciro enviou uma parcela do povo primeiro, está no livro de Esdras, do capítulo de 1 a 3, onde primeiro ele enviou Jesua e Zorobabel, com alguns irmãos sacerdotes, levitas, para que fossem reconstruir o templo, no período de Esdras ali. Para que o templo fosse reconstruído, primeiro, para que começasse a haver um local de
reunião, um local de louvor a Deus, que não adiantaria o povo ir para o local sem ter o culto, que era o culto de Deus. Primeira coisa, tinha que ter um templo construído. Então, primeiro Jéssias e Zorobabel foram, depois foi enviado Esdras, logo mais à frente, já no capítulo Esdras, no capítulo 7, 1 a 6, Esdras foi enviado já por Artaxerxes, né? Ele foi colocado nessa direção. O porquê que Deus fez um plano tão perfeito? Ciro mandou primeiro Jéssias e Zorobabel. Primeiro ele precisava retificar o altar. Tinha que ter um altar pronto. Então mandou homens que conheciam o altar de Deus, que eram sacerdotes, que trabalhavam ali. Zorobabel entrou ali como uma pessoa que comandasse. Mas também teria que mandar alguém que ensinasse. Que não adianta ter altar sem ter ensino. Né? Não adianta ter pessoas no altar com muito entusiasmo, com tudo ali falando de Deus, mas se não tiver ensino da palavra de Deus. Deus providenciou logo depois um mestre, né? Vamos dizer assim que Esdras era um homem versado na lei, era um homem entendido na lei, era um escriba, né? Também sacerdote, depois foi considerado um sacerdote. Era um homem que dispôs o seu coração a buscar as coisas do Senhor. E Deus foi mostrando para ele foi tendo entendimento, Deus foi mostrando as coisas que aconteciam, que ele tinha que entender, para que ele também ensinasse. Toda pessoa que se dispõe no seu coração a aprender, Deus vai te trazer coisas mais e mais cada dia, como Deus tem trago hoje para o Arlindo. O Arlindo, cada vez que estuda um pouco mais, cada vez que se aprofunda num livro, ele vai aprendendo mais, porque primeiro você precisa aprender. Porque não adianta você ensinar o povo de Deus sem você ser aluno primeiro, né? Quando Paulo foi separado por Jesus, que ele disse que Paulo seria um vaso para ser usado, primeiro Paulo passou pela escola de Gamaliel, Paulo passou por uma grande preparação, Paulo também era um homem versado na lei, extremamente habilidoso. Quando Jesus converteu Paulo à verdadeira natureza de Deus, que é o Evangelho de Cristo, aí que Paulo entendeu tudo que ele tinha visto na lei. Assim também é Neemias. Neemias também aprendeu muito para ensinar o povo. Só que Paulo ensinaria os gentios, além de alguns do povo dele, dos israelitas, né? Paulo foi principalmente enviado aos gentios. Já Esdras não, Esdras era exclusivamente para os judeus nessa época, né? Estava lá atrás ainda, Jesus não tinha vindo ao mundo ainda. Então, Esdras estava se preparando para reeducar o povo de Deus, reensinar o povo de Deus. Porque não sei se vocês percebem, às vezes, nas nossas reuniões nas igrejas, o povo de Deus tem que ser ensinado constantemente, tem que estar sempre sendo lembrado. É claro que a maioria lê Bíblia, a maioria busca as coisas do alto, mas nem todos têm aquele afinco com leitura, ou às vezes por dificuldade de leitura mesmo, ou às vezes por causa das suas congregações que não são muito voltadas para ensino, mas sempre Deus tem que levantar alguém para estar ensinando, isso é normal, para que o povo não pereça por falta de conhecimento, para que o povo não seja devorado por lobos devoradores, né? Então Deus vai estar sempre levantando alguém, e ele precisava levantar Esdras nesse período. Agora, toda vez que ele levanta alguém, também o inimigo se levanta, também as coisas contrárias se levantam. Porque diz assim, lá em Esdras 4, de 4 a 6, tô aqui, claro que eu fiz aqui um pequeno rascunho para estar falando, né? Esdras de 4 a 6, eu vou estar buscando a palavra do Senhor aqui. Foi quando os inimigos se levantaram contra o retorno de Esdras. Esdras, capítulo 4, 4 a 6, diz a palavra do Senhor o seguinte: Então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-os no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem os seus planos todos os dias de Ciro, o rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. E no princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, né, e continuando aqui,
reunir algumas pessoas para poder paralisar a obra. Sempre vão ter pessoas desagradáveis com as coisas que estão acontecendo ou que não são de acordo com o querer deles e começam a paralisar a obra de Deus. A obra de Deus sempre vai ter alguns problemas a serem transpassados, não pela capacidade humana. Sempre Deus vai estar providenciando socorro. Nesse período aqui, na realidade, não fala ainda que Esdras ainda tinha sido enviado, estaria ali Jesúa e Zorobabel, mas ali os inimigos tentaram. Primeiro, gente, imaginar quanto tempo, eles ficaram ali infernizando a vida deles, desanimando eles a construir o templo por muito tempo. Primeiro, porque eles queriam construir juntos. Mas a obra de Deus é feita exclusivamente pelo povo de Deus. Quando eu fiz o outro vídeo sobre sacerdócio real, né? O que seria o sacerdócio real que está lá em Hebreus? O sacerdócio real é ensinarmos as maravilhas e falarmos das maravilhas do Senhor. Esse é um sacerdócio real. Quem vai falar isso? Os sacerdotes de Deus. Hoje, no caso, o sacerdócio real é para todos aqueles que são chamados em Cristo. Se você não é do povo de Deus, você não pode ensinar. Porque você ensinaria conforme a carne, né? Não teria ali o Espírito Santo agindo. Então, ensinar conforme a carne, pegar uma Bíblia e começar a ensinar conforme a carne, sem o Espírito Santo, vai provocar um grande estrago. Então, a edificação das coisas de Deus tem que ser feita pelo povo de Deus. Por isso, Jesúa e Zorobabel não aceitaram aquele povo misto entrar ali para construir, né, que eram os samaritanos. Não aceitou que eles entrassem ali. Tinha que ser um povo de Deus para construir a obra de Deus. Aí tudo bem, ok. Mas eles ficaram ali, sobre modo, tentando desanimar a obra de Deus, tentando desviar, porque é cansativo quando você faz a obra com alguém te perseguindo. É muito cansativo. Mas é necessário persistência, porque Deus dará o socorro, Ele trará o socorro, e as perseguições com o tempo vão cair. Não tem jeito, elas não conseguem se manter de pé. Os inimigos, o furor vem, mas eles não conseguem se manter de pé. Salmo 112, no finalzinho do Salmo 112, só aproveitando que eu estou lembrando aqui, vou ver se eu pego rapidinho na Bíblia, fala justamente sobre dissipação dos planos dos ímpios. Diz assim a palavra do Salmo 112, no finalzinho do Salmo 12, diz assim: os perversos veem isso e se enraivecem. Diz um pouquinho mais antes. Fala assim, vamos pegar do versículo 6. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna, não se atemorizará de más notícias, o seu coração é firme, fala do homem justo, é confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Diz no finalzinho do Salmo 112 que o desejo do perverso, do ímpio, ele não permanece, ele perece, né? Então não seria diferente na obra de Deus. É claro que no final você vai ter que persistir um pouquinho, no final o perverso vai haver ranger de dentes e os planos dele perecerá, não continuará. Então, com esse pessoal não era diferente, nas nossas épocas agora também não é diferente. Para se fazer a obra de Deus vai haver levantes, mas é necessário fazer a obra de Deus com inteligência, com muita vontade e persistência, porque era isso que Neemias fez quando foi chamado, já no reinado de Artaxerxes, quando, para você ter uma ideia, começou a entrada do povo de Deus no reinado de Ciro, né? Ciro enviou os primeiros, depois Artaxerxes enviou Neemias, enviou Esdras, né? Que já é lá em Esdras 7, Esdras capítulo 7, de 1 a 6, foi quando Esdras foi enviado,
Aí que fala a parte de Esdras foi enviado para ensinar o povo, e Neemias depois também é enviado já para outra parte da obra. Nós vamos lá, Esdras 7, de 1 a 6, diz assim: passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, aí fala aqui da genealogia de Esdras, que é filho de Seraías, filho de Salum, etc e tal. E vai assim no versículo 6. Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Ele era um escriba versado na lei de Moisés. Esdras era um homem que ele era muito capacitado na lei. E segundo a mão de Deus que estava sobre ele. Na realidade, Esdras não foi porque a mão de Deus estava sobre Esdras. E aí fica fácil você persistir na obra quando é de Deus. Não que não venha problemas. Problemas vão vir, você não pode desanimar. Então também Esdras foi enviado para Artaxerxes. E logo depois, Neemias capítulo 2, também Neemias também foi enviado por Artaxerxes para fazer essa obra. Uma obra grande, uma obra interessante, a sabedoria que Neemias... Esdras foi levado para ensinar. Primeiro, Jesua, Zorobabel foram levados para construir. Deus levantou Esdras para ensinar. Primeiro construiu-se a casa do Senhor. Foi começando a edificar a casa do Senhor. Começou a se edificar. Beleza. Aí precisava de alguém ensinar como se portar na casa do Senhor. Deus levantou Esdras, manda Esdras. Depois precisava novamente alguém proteger a cidade. Então quem agora vai construir todo o restante, toda a proteção? Neemias. Então Deus faz por etapa, um completava o outro. Neemias era um homem capacitado em governar, em agir com inteligência, em produzir uma obra, e tinha uma força sobrenatural para não desanimar. Então Deus levantou Neemias, porque Neemias, até no pedir as coisas para o rei, ele foi muito coerente, muito tranquilo. Ele poderia ter falado logo, quando o rei viu o semblante triste dele, que ele ficou assustado, porque o rei reconheceu a tristeza e não convinha que ficasse triste na presença do rei. Ele ficou assustado, ele temeu muito, mas ele foi muito inteligente, porque não chegou falando assim, eu quero voltar para a cidade que está derrubada. Não, ele usou de inteligência tocando no rei. Primeiro, ele estava triste porque onde estavam os túmulos dos pais dele, da cidade do túmulo dos pais dele. Aí já é uma memória de tristeza. Ele pensou assim, eu estou triste porque onde meus pais foram enterrados, a cidade está totalmente destruída. Isso amoleceria o coração do rei. Ele já conhecia o rei, ele era um copeiro, ele era um homem fiel dentro da casa do rei. Porque, primeiro, se você não for fiel, o rei não liberaria ele para ir. Hoje nós vemos nos nossos trabalhos seculares pessoas que não são fiéis aos seus patrões, aos seus superiores, e às vezes até batem no peito, eu sirvo a Deus, mas por não ser fiéis a Ele, não fazer a obra com inteireza de coração, a obra secular que eu estou falando, eles não são dignos de confiança, na verdade, um olhar um pouco mais aprofundado do seu superior. O que o pessoal tem que entender é o seguinte: primeira coisa no seu trabalho, você não faz pensando no patrão, pensando em você. Você faz pensando na ordenança de Deus. Pedro diz, a carta de Pedro que diz assim, que os servos sirvam os seus senhores como se estivesse vindo a Jesus. Não sei se é a carta de Pedro ou se é uma das cartas de Paulo, mas diz isso, que nós devemos servir como se trabalharmos com afinco no nosso trabalho, como se estivéssemos servindo a Cristo, ou seja, honrando o nome de Cristo ali, para quando a pessoa olhar e falar assim, aquele ali é diferente, aquele tem algo especial na vida dele. Porque se formos como qualquer um, ou até pior que os outros que estão ali, sem a luz do sacerdócio, nós vamos levar quem para eles? Porque de problemas eles já têm bastante, nós não precisamos levar mais problemas, nós precisamos levar a luz de Cristo. Paulo era um dos homens que trabalhava arduamente no seu serviço para não ser pesado a ninguém. Para quê? Para honrar o nome de Cristo. Então, no nosso dia a dia não é diferente. Nós temos que ter uma vida assim. Porque como que Neemias teria um olhar favorável se primeiro Deus o escolheu. Mas Neemias teve que fazer a parte dele no reino. Porque o rei, quando olhou para ele
e percebeu que ele tinha um semblante, ele estava com um semblante triste, o rei o conhecia, e muito bem. E o rei tinha uma afinidade com ele, a tal ponto de saber até quando o rosto dele estaria triste. Né? Perceber que era algo de coração, que não era doença. Então, ele tinha que ser muito próximo do rei para estar nessa situação. Então, Deus prepara essas coisas, Deus trabalha simplesmente nessas coisas, mas a gente precisa fazer nossa parte. Neemias, ele usou de estratégias muito interessantes, foi devagar, primeiro ele falando, né? Primeiro ele falou da tristeza, ele disse que era onde os pais, os túmulos dos pais deles estavam lá, a cidade queimada a fogo. Então disse o rei: que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus. Ele rapidamente fez uma oração a Deus. E agora, meu Deus? O que eu penso para esse rei? Ele já sabia o que ia pedir, mas ele teve que fazer uma oração. E estando o rei e a rainha sentado, disse, ele pediu um tempo para ajudar a reconstruir. Ele pediu assim, e disse ao rei: se é do seu agrado, ó rei, se acho mercê em tua presença, peço que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Então, primeiro ele orou a Deus e depois conversou. E estando os reis, o rei e a rainha sentados, perguntou: quanto prazo? Qual é o prazo que você quer para reconstruir? Ele deu um prazo marcado. Né? Aqui na Bíblia não fala, mas existem os estudiosos que falam que é um prazo X que ele deu lá, um período, que ele ficou um período lá, governando, inclusive alguns falam 12 anos, depois ele retornou, depois houve novamente algumas outras coisas que foram feitas, mas além de tudo, ele sabia que ele também precisaria de cartas para chegar até Judá. Ele pediu cartas para atravessar os do outro lado, para passar pelos governadores do lado da além do Eufrates. Mais do que isso, ele sabia que precisava de material para edificar. E o rei tinha uma pessoa que olhava a mata, as madeiras do rei. Então ele falou assim: me envie carta para que eles me deem madeira, para que eu edifique os muros, as portas da casa do Senhor e a casa onde eu vou morar. Então ele pediu tudo por etapas. Ele não chegou falando assim: eu vou reedificar, fazer isso, isso. Não, ele já tinha um plano. Ele provavelmente Deus já tinha colocado algo no coração dele, já tinha um plano de como ele faria. E Neemias era um homem que ele planejava as coisas e executava com exatidão. Quando ele chegou lá em Jerusalém, ele fez muita coisa, ele teve que, mesmo Esdras ensinando, Esdras entrou lá para ensinar o povo, e Esdras realmente ensinou, foi muito duro, ensinando o povo, não duro, Esdras era um homem de ensino, ele ensinava muito, Neemias era um líder duro, era um líder capacitado, ele tinha que colocar a mão na massa para a coisa acontecer. Arrancou cabelos de alguns, como diz que ele fez, expulsou alguns que eram necessários, pessoas que estavam atrapalhando a obra ali, ele teve que fazê-lo. Hoje nós não fazemos mais essa igreja, não expulsamos ninguém, não arrancamos cabelos de ninguém, mas nós buscamos sempre direção do Espírito Santo, porque hoje todos podem se chegar a Deus, não podem continuar como estão, pode se chegar. E aí o tratar é com o Espírito Santo, não é com a gente. Deus sempre vai levantar alguém para tratar. Mas Neemias era um homem que ele era muito capacitado na obra. Ele era um homem que fazia com muito zelo as coisas que ele planejava. Ele tinha um amor por Deus muito grande e queria sim retificar. E Neemias ele se tornou governador por um período ali. Tanto que fala lá em Neemias 8, apareceu Neemias e Esdras juntos em Neemias 8, de 8 a 9, diz assim, a palavra do Senhor. Vou falar só um pedacinho onde estava ali. Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor, e aí por diante. Bom, vocês perceberam o seguinte: Neemias se tornou governador. Esdras era o sacerdote que ensinava e escriba, né? Deus sempre prepara pessoas assim, sempre vai estar levantando pessoas. Eu achei muito interessante quando eu li esse livro, quando me aprofundei. Claro que eu estou voltado exclusivamente para a palavra, não vou falar muito da parte histórica aqui, mesmo que necessita um pouco a parte histórica, porque houve uma junção do reinado de Ciro,
Dario, Assuero, Artaxerxes, ali, apesar que alguns dizem que Artaxerxes e Assuero era a mesma pessoa, porque existe o Artaxerxes I e Artaxerxes II, mas ali foi tudo um período de reinado. Então não era um períodozinho de um único rei, eram vários reis que houve essa construção do templo. Fala-se que o templo demorou 22 anos para ser construído, ou 21 anos para ser construído, só para ser construído, só o templo, reconstruído. Fora todo o restante, o muro da cidade, toda a reconstrução de tudo que tinha que haver ali. Deus, ele tem sim uma pressa na obra dele, mas ele trabalha tudo metodicamente. Deus trabalha tudo planejado. E ele levanta pessoas que têm um coração, têm um espírito desejoso por fazer a obra. Hoje, nos nossos tempos, vai levantar mestres, vai levantar profetas, vai levantar apóstolos, vai levantar os 5 ministérios. Estão sempre se levantando. Que é apóstolos, pastores, doutores, profetas e as pessoas que estão sempre na linha de frente, que são as pessoas que estão sempre ensinando, são pessoas que estão sempre buscando. Me fugiu da memória esse quinto ministério que faltou aqui, os evangelistas, né? São pessoas necessárias, são pessoas que têm um desejo enorme por buscar almas. Apóstolos, normalmente, eles coordenam a região, os profetas falam da vontade do Senhor, ou passa, às vezes, a vontade do Senhor. Os evangelistas, né, eles buscam todas as almas, eles lançam a rede, eles têm um desejo enorme, os pastores cuidam das congregações e os mestres são levantados para ensinar. E é assim que os 5 ministérios funcionam hoje, que o Espírito Santo distribui conforme a necessidade da igreja. Naquela época ali, eles estavam com seus problemas, hoje nós temos os nossos. Tem que levantar homens de Deus, tem que levantar apóstolos, né, ministério apostólico, são ministérios de pessoas que vão tomar conta, que vão abrir igrejas e tomar conta de um grande número de pessoas. Depois, logo necessário, vir os evangelistas, que vão arrebanhar pessoas para que tragam para essas igrejas. Depois ali vão levantar pastores para que tomem conta desse pessoal que está sendo trago para as igrejas. Depois vão levantar ali mestres para que ensine as coisas de Deus, para que mostre, né, o desejo pela Bíblia, para que mostre as coisas que Deus tem necessidade de levar para o povo. Também é levantado os profetas, né, ministério, estou falando de profetas, ministério profético. É o ministério onde será lançado as coisas de Deus. Claro que isso pode sobrepor, alguém pode ter mais de um dom ministerial desse, creio que sim, mas Deus normalmente levanta pessoas, cada um na sua área, porque o evangelista não pode ser, ele até pode ser pastor, não tem problema não, mas ele tem um grande desejo de estar sempre buscando almas, às vezes não tem tanto cuidado com a turma que está ali dentro, então precisa ser levantado um pastor que tem um ministério pastoral, aquele que vai cuidar com amor muito grande, o evangelista vai buscar, o mestre vai ensinar, e assim por diante. Deus, ele é maravilhoso, ele não muda as coisas dele. Ele só muda, às vezes ele redireciona o trabalhar dele conforme a necessidade da época da igreja, mas ele sempre vai estar levantando pessoas. Se você tem um dom desses dons ministeriais, use isso com grande vontade, porque Deus está levantando pessoas como Zorobabel, como Jésua, como Esdras, como Neemias. Cada um tem sua parte na obra, cada um tem seu momento na obra de levantar, cada um vai ter o seu fazer, o seu agir. Você só tem que aceitar o seu chamado. No restante, a mão de Deus sobre você, o Espírito Santo de Deus vai te encaminhando, vai te mostrando o que você deve fazer. Isso é o gostoso de estar na presença de Deus. A obra de Deus é feita pelo povo de Deus. O povo de Deus precisa aprender para ensinar. Nós precisamos primeiro passar um período de ensinamento. Deus sempre levantará alguém para ensinar. Sempre levantará alguém para nos conduzir, para chegarmos a um ponto de estar conduzindo outras pessoas. É maravilhoso ser instrumento da mão de Deus. Eu agradeço muito que o Espírito Santo me toca a estar querendo fazer uma pequena parte, uma parte
mínima na obra do Senhor. Isso é que me move, isso é que agita o meu coração no dia a dia. Eu agradeço a Deus. E agradeço a vocês a paciência por ter me ouvido mais um período, mais um tempo. Vou estar novamente fazendo esse fechou o livro de Neemias e Esdras, fechou um pequeno comentário que eu faço cada livro, e estou ansioso para fazer o próximo vídeo sobre os próximos livros. Agradeço a todos e até mais. Já estaremos novamente fazendo mais um vídeo.